Antecedentes, então, da motivação. Aqui é um fator importante, né? Por isso que não há soluções simples. Primeiro, há fatores individuais. Cada um de nós tem aqui motivações. Claro, motivações, elas podem se assemelhar de grupos, né? Por exemplo, na universidade temos aí técnicos e professores. Então, tem fatores que os grupos também estão um pouco mais alinhados. Mas o que motiva cada um de nós pode ser diferente. Então, não tem como eu fazer, não, vamos motivar as pessoas, vamos fazer tal ação. Talvez alguns se motivem mais, outros menos, e outros ficam praticamente neutros, né? Quase não se mobilizam. Fatores da organização, alguns desses que eu já citei agora, a questão de papéis dos líderes, a escolha dos líderes também, e fatores dos contextos. No início eu já falei, nós temos vários Brasis e temos vários órgãos públicos. A nível federal, nós temos a Receita Federal, que é um órgão de elite, que é um órgão top, tem recurso, a Justiça também, muito recurso para utilizar para as ações. Então a gente tem questões da organização que vão diferenciar também na entrega e nas ações que são realizadas. E a própria cultura também das instituições, né? Isso há que se levar em conta. Fatores individuais, então os valores pessoais, os traços de personalidade, né? E a experiência prévia de cada um. Bom, no início aqui eu falei um pouco da minha trajetória. Então, essa minha trajetória, ela vai influenciar o que me motiva, o que eu estou buscando. E isso também não é algo linear. É isso que me motiva, vai ser sempre assim. Nós temos fases, momentos, algumas coisas nos motivam e mobilizam mais do que outras. Então, os fatores individuais, é preciso como fazer. Como é que eu vou acompanhar isso? Como é que eu vou saber esses fatores? Então, eu não posso ter aqui uma regra, uma receita de bolo para tudo. Não, aqui vamos motivar as pessoas. Então não é um botãozinho. Ligou, motiva todo mundo. Então, não funciona dessa forma. Fatores organizacionais. Falei, cultura, liderança, o papel da liderança, as práticas de gestão de pessoas. Então, o ano passado nós falamos aqui sobre gestão estratégica de pessoas. Então, assim, é algo também que a instituição tem que buscar isso e ela tem que fazer uma escolha. Dizer, olha, nós temos que mudar o papel da gestão de pessoas aqui, tornar estratégica. Porque se você tiver, assim, eu atuo há bastante tempo nessa área, se a gestão de pessoas fizer algo errado e não sair pagamento, atrasar ou fazer algum erro na folha de pagamento, cai a casa, né? Então o RH não presta, o RH é isso, o RH é aquilo. Então, você tem que ter um básico, um operacional funcionando efetivamente, e você vai ter que ter equipes para fazer essas ações que são mais estratégicas, né? Então, você tem que mudar a visão da instituição sobre a área de gestão de pessoas. Então, não tem como você avançar nesse ponto de motivação, de melhoria do ambiente de trabalho, sem mexer na gestão de pessoas. E aqui entra também o último aqui como recompensas também. Claro, a questão de valorização, né? Valorização, e aí entra a questão salarial. A Cristina comentou que ontem ainda estava aí disputando junto com a atividade de ontem do encontro a questão salarial, né, do Estado. Então, isso também é importante, né? Essa questão de recompensado, de ser valorizado financeiramente, né? Isso também vai pesar. Pesa, mas eu entendo que não é o maior ponto, né? Não é o que vai pesar mais, claro, para uns mais, para outros menos, mas não é a principal questão aqui sobre motivação. Fatores contextuais, então, as normas sociais, políticas públicas e características do setor público. E isso, cada uma instituição, a UERGS tem uma realidade, um contexto do Estado. Então, como eu falei lá no início, a questão do contexto, fazer essa leitura do seu contexto, da sua realidade, o que influencia para a UERGS, talvez não influencie para a URGS, né? A instituição de ensino mas é uma outra esfera, tem uma outra visão, tem um outro público, tem uma outra proposta. Então, essa questão do contexto é algo que tem que ser verificado e acompanhar a realidade da instituição, né? Então, aqui, basicamente, a gente viu parte dessa teoria e dessa proposta sobre a motivação do serviço público, o que se defende, né? Temos aqui mais agora o papel da liderança, então, como eu falei. Aqui, para mim, é crucial, né? Um ponto é a liderança no serviço público. Então, a liderança tem um impacto muito grande. 3 pontos aqui: liderança transformadora, responsabilização e governança em rede. No governo federal, recentemente, teve aqui o secretário de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, participando de uma ação aqui no Conselho de Administração, e fiz essa pergunta
que isso tem provocado, né? A escolha dos gestores públicos, porque há muita influência da política, principalmente no âmbito federal, para algumas posições que são, digamos, mais técnicas, muitas vezes até operacionais, há interferência política. Então, o que se pensa para isso? A resposta é: não tem ação concreta nesse momento. O que há é capacitação. Só que a capacitação das pessoas para ocupar as posições não garante que os melhores servidores, que os servidores mais aptos e competentes para a atividade vão ocupar as posições. As indicações políticas interferem muito. E isso não deve ser tão diferente na universidade, nos municípios, então nas 3 esferas, né? Então eu já trabalhei também no município, o município ainda é mais próximo, né? Por vezes, eu fui secretário municipal em Cachoeirinha, região metropolitana. Eu estava numa situação que um vereador chegou na minha mesa e disse: olha, eu quero que fulano não cumpra o horário, não faça isso. Olha, aqui não funciona. Então, assim, chegar ao ponto de um vereador querer dizer como vai funcionar o local de trabalho e ainda é contra. Então, assim, você vê a interferência política. Então, quanto mais municipal, a esfera menor, é mais próximo ainda. No Estado também há essa interferência. Então, e essa interferência vai atuar direto aqui nesse papel da liderança, o papel mais político. Então, quando você tem a maior autonomia da universidade, da instituição, para conseguir fazer a escolha de pessoas capacitadas, porque não adianta você capacitar e depois essas pessoas que são mais aptas para a posição não ocupar essas posições, né? Então, você investe recurso para contratar, para formar, para capacitar, mas eles não exercem, né, essas funções. No governo federal, assim, recentemente não, mas já há alguns anos atrás, algumas agências públicas, né, agora não me lembro qual das agências, eles tiveram uma ação que assim, as agências também eram novas e já estavam ali já com algum tempo, e eles fizeram assim, em algum momento teve ali uma direção que disse: olha, a partir de agora, para ser gestor, para ser líder aqui dentro da agência, tem que ter tais critérios. Então, alguns órgãos públicos têm feito isso também, de ter um edital, ter critérios mínimos, então fazer uma seleção. O governo federal isso tem se ampliado no SouGov, né, que é o aplicativo dos servidores federais. Você vê ali semanalmente várias oportunidades, um edital com uma seleção. Então, você fazendo uma seleção mais criteriosa, né, com critérios, com pontos. E as agências, algumas agências fizeram isso já há uns 10 anos atrás, e assim, a qualificação e a mudança que houve no papel das agências, na atuação como gestoras, foi muito diferente desse ponto, né? Então, é uma decisão da instituição. Claro que aí envolve a questões políticas. Aqui dentro da teoria e dentro dos estudos, né, internacionais também traz a questão com a gestão da qualidade total, né? Claro que a gestão da qualidade total foi algo mais forte há algumas décadas, alguns anos atrás, mas aqui não só a qualidade total, mas a melhoria do serviço público, né? Então, que é o gerenciamento, né? que é o novo gerenciamento, a ideia de você melhorar a máquina pública para que ela faça uma entrega mais eficiente, com menor custo. Então, há essa importância, né, da gestão com qualidade. E também a relação aqui com os objetivos dos ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Você vincular também a esse crescimento. Nós conversávamos aqui no início também, a Cristina e a Thalita comentavam dessa relação, né? Vocês conversaram com a Camila falou, foi na segunda, né, sobre carreiras sustentáveis. Então, ter essa relação de sustentabilidade, né? O Estado do Rio Grande do Sul teve esse ano, né? Tem familiares aí também, a questão da enchente, a questão dos problemas ambientais, né? Então, nós temos que estar preocupados também com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade, né? Não podemos pensar apenas em resultados, na entrega, sem pensar essa relação com a natureza e com o meio ambiente. E aqui a importância, então, dessa integração, né? A melhoria de qualidade e a sustentabilidade dos projetos que são desenvolvidos. Bom, fechamos essa parte aqui.